Olá, vamos dar continuidade na nossa disciplina de Teoria Geral de Sistemas, a TGS S1, e nós iremos abordar aqui tipos de sistemas. Bem, irei descrever para vocês algumas características que os sistemas possuem. São todas as características, professor? Não, não são todas as características. Na verdade, iremos trabalhar com duas características e a partir dessas duas características você abre o leque para outras características, tudo bem? Então nós iremos focar em duas características que todos os sistemas eles se encaixam. Outra coisa, estamos falando em sistemas de maneira geral. Eu vou procurar sempre contextualizar, sempre que for possível, contextualizar em sistemas de informação, que é a área do nosso curso. Tudo bem? Então, então algumas das definições, alguns dos exemplos, parece que não vão ficar muito nítidos para a área de informática. Por quê? Porque essa daqui é uma matéria mais abrangente. Estamos falando de sistema como um todo, né? E não só da área de informática, tá? Ao final dessa aula aqui nós teremos, vocês terão um indicativo de um livro e de onde eu vou elaborar algumas questões para vocês complementarem o que foi dito aqui nessa aula, tudo bem? Bem, então vamos falar sobre os tipos de sistemas. Bem, de acordo com suas características, os sistemas eles podem ser classificados como sistemas abertos e fechados ou sistemas complexos, tá? De novo, existem mais características, tá? Eu vou abordar essas duas características porque as demais elas derivam dessas duas características, tá? Porém, antes de abordar essas características, nós iremos falar de alguns tipos, né, de abordagem de sistemas, que são os sistemas do tipo caixa branca, caixa preta e caixa turva. Essas abordagens, apesar de eu estar falando sobre sistemas, nós as encontramos também em outros, dentro da área de TI, nós iremos também encontrar, digamos assim, outras áreas que dentro da TI, digamos assim, sub-áreas que usam esses termos, caixa branca, caixa preta, caixa turva nem tanto, tá? Mas principalmente testes de software que vocês irão aprender lá na disciplina de engenharia de software. E eles já trabalham também, vocês vão ver testes de caixa branca, testes de caixa preta, e o conceito é similar ao conceito que nós iremos ver aqui. Então toda vez que falar em caixa branca, vocês já vão imaginar algo que eu vou comentar nessa aula com vocês. For de caixa preta, vocês vão imaginar algo de acordo com o que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Bem, podemos identificar e diferenciar três abordagens estratégicas no estudo de sistemas. Então a primeira abordagem é a abordagem caixa branca. O que seria essa abordagem? Essa abordagem, pessoal, significa que nós temos acesso total e transparente à maneira em que os sistemas eles processam os dados, como que ele interage as entradas com a saída, quais são seus estados internos,
Veja, então o sistema de caixa branca realmente é um livro aberto. Você consegue saber o que vai entrar, como ele vai ser processado e o que vai sair. Lembre, nós temos aqui, ó, um sistema, ele tem três etapas, né? Ele tem lá a etapa de tem lá a etapa de entrada, a etapa de processamento e a etapa de saída e os feedbacks, né? Então eu tenho que aqui, ó, quais são as etapas de um sistema, né? Então eu tenho entrada, processamento e saída, né? Não é isso? Então todo o sistema ele tem entrada, processamento e saída. Então aqui eu entro o que? Eu entro os dados aqui, os dados são processados e eles me retornam as informações, tá? Então o que é um sistema do tipo caixa branca? O caixa branca, pessoal, ele vai me indicar o seguinte, que eu vou ter acesso ao processamento do sistema. Se for pensar em sistemas computacionais, o usuário vai saber, vai conhecer todos os estados, todos os os processamentos que são feitos pelo sistema. E com isso ele vai conseguir prever, né, com certeza, se entrar o que entrar aqui, o que vai sair. Ele vai ter essa segurança. Porém, pessoal, isso daqui é raríssimo de acontecer. Por que isso aqui é raríssimo? Porque os sistemas eles não são simples, são complexos. Vamos ver daqui a pouco, tá? E teria que ser um sistema muito simples para que o usuário pudesse entender o funcionamento interno de um sistema, pensando em sistema de informática, tá ok? Que é mais a nossa praia, tá? Então, o sistema caixa branca, ele não é muito... Usualmente, nós não temos muito sistema de caixa branca não, tá? Você não vê sistema de caixa branca. Ele ficaria mais no plano educacional, né? De você ver ali, aprender, né? Mais aprender sobre sistemas do que na prática, tá? Na prática, o sistema caixa branca não existe, assim, não funciona, é muito raro. Não existe, é muito raro, é raríssimo. Eu mesmo nunca vi um sistema do tipo caixa branca. Todos os sistemas eles são normalmente compilados e você não conhece o código-fonte dele para saber como que ele funciona, tá? Bem, sistema caixa preta. Não, perdão, abordagem caixa preta. A abordagem caixa preta, pessoal, a gente fala que ela é do tipo opaca, totalmente opaca. Por que ela é opaca? Porque você não consegue saber o funcionamento dentro do sistema, você não conhece nenhum estado interno do sistema e você sabe que entrou um dado, isso é uma informação, tá? Mas o que aconteceu dentro do sistema, você não consegue saber. O que dá para nós fazermos é deduzir o que foi feito ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem de um sistema em que eu tenho aqui as entradas que são tempo de alguma coisa, né? E eu tenho aqui as saídas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, entrou 1, saiu 2, entrou 4, saiu 8, entrou 3, saiu 6, entrou 13, vai sair o que? O 26. Por quê? Como as saídas, elas são o que? As saídas, elas são o dobro da entrada. Então eu fiz o que aqui, ó? Eu multipliquei por 2, tá ok?
Então eu tenho entrada. Então se eu multiplicar 13 por 2, eu vou ter 26. Isso é o mais comum de acontecer, né? Isso ocorre quando nós temos um sistema computacional aí que vocês usam. Por exemplo, aqui no Instituto Federal nós temos o SWAP. Qualquer sistema, pessoal, ele é uma caixa preta, tá? Só vai ter acesso ao interior do sistema os desenvolvedores, analistas que trabalham nesse sistema. Mas uma vez que ele colocou esse sistema em produção, né, ele colocou para o usuário final poder utilizar, pronto, virou uma caixa preta, que o usuário não tem acesso a esse sistema, tá ok? Então essa é a abordagem da caixa preta. Em relação à caixa branca, ele faz o que? Caixa branca é um livro aberto. Na prática não existe, a não ser em fins didáticos, acadêmicos, educacionais, né? E nós temos os caixa preta, que é o que a gente vê no dia a dia, que são os softwares que vocês irão desenvolver, tá ok? Nós temos o caixa turva. O caixa turva também, pessoal, é mais fins didáticos, tá? Por quê? Porque o caixa turva é aquele que você conhece, tem acesso a algumas partes dos estados do sistema, né? E outras partes você não tem, você é opaco, né? Você não tem acesso ao que está lá dentro, tá? Só a saída. Também na prática, o caixa turva também não, mas não existe assim. Eu não conheço caixa turva assim, muito. Se existir eu nunca vi. Mas de novo, o caixa turva ele é semelhante ao caixa branca, é semelhante, porque é mais para fins didáticos, né? Mas na prática nós não conhecemos o caixa turva, tá ok? Bem, aqui nós temos agora, vamos falar de sistemas abertos e sistemas fechados, tá? Nós temos aqui os sistemas abertos e sistemas fechados, tá ok? Bem, definição do sistema que nós já vimos, tá? Já vimos antes, tá? Bem, um sistema é um conjunto de elementos independentes em interação, com vistas a atingir um objetivo. Definição simples, uma das definições de sistema. Conjunto de elementos independentes que estão em interação, com vistas a atingir um objetivo, né? Então, uma vez que os sistemas são feitos para atingir objetivos, espera-se que eles se interajam com o ambiente que estão envolvidos. Então veja, sistemas, para ser algo útil, ele tem que se interagir com o ambiente. Por quê, professor? Porque lembre-se, da entrada, processamento e saída. A entrada vem da onde? Vem do sistema ou vem de fora? Vem de fora. É o usuário que entra com os dados, né? Então o usuário está no ambiente e ele vai produzir um resultado para o usuário. Então ele vai devolver uma informação para o usuário. Então veja, eu tenho um dado que é algo que eu entro no meu sistema. Eu tenho informação que é algo que o sistema produz para mim. Então, o sistema ele tem que se interagir com o seu ambiente. Não faz sentido sistemas que não se interajam com o ambiente. Bem, pensando nisso, nós temos aqui dois tipos de sistema. Temos os sistemas abertos e os sistemas fechados, tá? Mas não se esqueçam que espera-se que os sistemas se interajam com o seu ambiente. Dito isso, vamos começar pelos sistemas fechados. Pessoal, sistemas fechados são aqueles sistemas que não se interagem com o ambiente em que estão inseridos. Então, o sistema fechado ele não vai interagir com o ambiente em que o sistema está inserido. Veja, os sistemas fechados não possuem
as 3 etapas: entrada, processamento e saída. Veja, esse tipo de sistema ele não tem serventia para praticamente nenhuma situação. É raro um sistema fechado, porque imagine uma caixa fechada que você não consegue introduzir nada, não consegue apertar nenhum botãozinho nela e você não consegue enxergar, né? Enxergar nenhuma informação que parte dela. Isso é um sistema fechado. Então, na prática, não para nós, né, da informática, sistema fechado não tem muita serventia, tá? Agora é lógico, quando você parte para outros ramos da ciência, deve existir situações em que sistemas fechados eles são úteis, né? Seja para estudar, sei lá, fenômenos, não sei, meteorológicos, sei lá o que, pode ser que seja úteis, mas tá, eu posso ter falado besteira agora, mas para informática eu não vejo aplicação nenhuma em sistemas fechados, tá? Bem, sistemas abertos, esses sim são sistemas que são feitos pela maioria por todos nós, né? Vocês, quando forem desenvolver sistemas, vocês vão desenvolver sistemas o quê? Sistemas abertos. Sistema que recebe informação do usuário e devolve. Veja, ali em algoritmo, em PES, vocês vão aprender, né? Ou estão aprendendo que eu tenho lá, né, a entrada. Então, se eu for pensar em algoritmo, eu tenho o leia, né? O leia. E aí eu faço um processamento e eu vou ter o escreva. Então o leia vai entrar com os dados, eu faço processamento e o escreva ele vai devolver a informação para mim. O leia entra com o dado, data de nascimento, o processamento calcula a idade e o escreva ele vai retornar a idade, a informação para mim, tá ok? Então porque é um sistema aberto, é um sistema que interage com o seu ambiente, tá? Então é o seguinte, quando a gente identifica um sistema, a gente vai dividir ele em 2 domínios. Um é o próprio sistema e o outro é o ambiente em que está inserido, né? E a separação entre o ambiente e a separação entre um e o outro se faz por quem? Pelas fronteiras que separam o sistema do seu ambiente, tá ok? Bem, os estados internos de um sistema eles interferem no processamento de informações. Então, de acordo com entrou, de repente o que entrar, então por exemplo, entrou alguém que nascido no ano de 2015. Então, se eu quero saber se essa pessoa pode pegar carta de motorista, pegar CNH, eu vou ter que verificar se ele tem 18 anos ou mais. Então, se ele tiver, ele pode. Se ele não tiver, não pode. Então, esses estados do sistema interferem no processo de transformação, no processo que vai gerar as informações. Além do mais, existe também as perturbações, né, que o ambiente provoca no sistema. De novo, essas perturbações elas podem ser muito usadas, tá, em outras áreas da ciência, mas na área da informática a maioria dos sistemas não vão detectar essas perturbações, porém elas existem. Por exemplo, você está fazendo um sistema que está captando a temperatura de um ambiente, está captando o som de um ambiente, está captando a umidade de um ambiente, né? Então você está entrando com os dados aqui, ó. Então os dados estão entrando, certo? De repente, por exemplo, se eu estou captando o som de um ambiente, eu posso ter um ruído. Alguém pode chegar a fazer um barulho que não estava previsto naquele momento. Então isso podem ser as perturbações,
tá? Então perturbações é algo que ocorre, são ruídos que o sistema recebe e que não estava planejado, e que de alguma maneira ele tem que eliminar esses ruídos, né? Então são perturbações, tá? Assim, pode-se dizer que as funções básicas de um sistema, é converter seus insumos, né, entrada. Então, ó, pode ser materiais, energia, trabalho, informações. Veja, aqui já é uma definição mais genérica, tá ok? Retirados do ambiente em produtos que são para nós informações, bens, serviços, informações de natureza qualitativa diferente dos seus insumos para serem devolvidos para seu ambiente. Por que qualitativa diferente dos seus insumos? Porque veja, normalmente o insumo é um dado. E para nós, informáticos, o insumo é um dado. A data de nascimento tem ali seu valor qualitativo. Data de nascimento, né? Quando eu transformo ele em idade, veja, mudou, então saiu de data de nascimento para idade. E essa idade eu consigo definir várias coisas de acordo com a idade da pessoa, tá? Então por isso que ele tem essa a saída do produto, né, tem natureza qualitativa diferente dos insumos, das entradas. Bem, as entradas e saídas são uma das características distintas dos sistemas abertos. Elas são a troca esperada e controlada. Entre, né, o sistema e o seu ambiente. Perturbações, por outro lado, são o que? São entradas e saídas, foi o que eu falei para vocês, só que elas são impostas pelo ambiente, né? Geralmente são inesperadas e não podem ser facilmente controladas, né? Então, de alguma maneira você tem que tentar minimizar essas perturbações, tá? Então, ó, dentro de um sistema você tem ali, ó, as transformações dos dados em informações. Você tem os estados desses dados lá dentro e você tem as saídas, tá? Então, as perturbações, ó, elas impactam aqui, ó, nesses três aqui, ó, nas transformações, nos estados e da saída. Se vocês forem trabalhar com sistemas que estão medindo contato com um ambiente, né, um ambiente externo, assim, nosso ambiente externo, vocês têm que desenvolver ações nos seus sistemas que vão tratar, né, de ruídos provenientes do ambiente externo, tá ok? Então, a transformação é o processo, né, a partir das entradas eu produzir saída. O próprio nome já diz. Estados, os estados internos do seu sistema são a sua memória e interferem no processo de transformação. Isso significa que para as mesmas entradas e as mesmas condições externas do ambiente, as saídas podem ser diferentes se os seus estados internos forem diferentes. E normalmente o que compromete os estados internos, né? As perturbações, tá? Então a perturbação, ela pode, você entrar com o mesmo dado, ter uma saída diferente, porque na entrada do dado entrou também uma perturbação, um ruído, e o ruído ele vai te gerar um resultado diferente. E o ambiente, né? O ambiente em que o sistema está inserido é tudo que extrapola as fronteiras do sistema. Então, o ambiente, ele é o usuário, ele é o ambiente mesmo assim que você está inserido, né? É o contexto ao qual o sistema está inserido.
Bem, sistemas complexos. Sistemas complexos, pessoal, ele praticamente todo sistema que a gente desenvolve, ele é complexo. Com exceção dos algoritmos que vocês aprendem lá no começo da disciplina, e que você tem apenas uma única entrada, essa entrada ela tem um processamento em cima dela e tem uma saída. Você não tem comandos de comparação tipo se, então, né? Esses aí são sistemas simples. Mas os sistemas complexos, fora isso, os sistemas são complexos. E os sistemas, eles são formados, né, por subsistemas, tá ok? E a complexidade do sistema, assim, é uma coisa, há áreas de estudo de complexidade de sistema, há áreas de estudo de complexidade de algoritmos. Então vocês vão ver em disciplinas como estrutura de dados, uma parte dela, a complexidade de algoritmo. Então, quanto mais subsistemas, quanto mais iterações que o seu algoritmo fizer, mais complexo ele vai ficar. E mais complexo vai ficar o seu sistema também, né? Então, quanto mais subsistemas, se for pensar num sistema maior, esses sistemas aí de compra-venda que as empresas utilizam, o financeiro é um subsistema, o compras é um subsistema, a contabilidade é um subsistema. Tá? Dentro desses subsistemas nós temos outros subsistemas. Então isso vai deixando um sistema complexo, né? E aí, por isso que ele se torna um sistema do tipo caixa preta. Por quê? Porque é quase impossível você entender, conseguir olhar. É impossível você olhar um sistema desse tão complexo, tão grande e achar que ele é um caixa branca que você vai entender o que ele está fazendo, né? É muito complicado isso acontecer, tá ok? Então a complexidade ela é inerente do que? Ela é inerente de sistemas que possuem um número grande de variáveis, um número grande de estados, né? Então sistemas complexos são sistemas que são compostos por várias partes que se interagem com a habilidade de gerar novas qualidades no comportamento coletivo dos subsistemas. Bem, atividades. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Moodle e lá vai ter atividade baseada no livro aqui do Sistemas de Informação do João Belmiro, tá ok? E está disponível onde? Aqui na Pearson Virtual, tá? Pessoal, por enquanto é isso.